Oi, gente, boa tarde. Essa é a sexta aula de literatura que é sobre realismo e naturalismo. O realismo e o naturalismo surgiram como uma reação aos excessos do romantismo. Teve o marco inicial em Portugal, foi a questão Coimbra, que foi um movimento que opôs os realistas ao romântico. No Brasil, o realismo o realismo e o naturalismo tiveram inícios distintos, que no realismo teve início com a obra Memórias Próximas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Já o naturalismo se iniciou com a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. E nessa época, os ideais do liberalismo e da democracia estavam ganhando cada vez mais destaque, as ciências naturais estavam se desenvolvendo, os métodos de experimentação e observação da realidade eles passaram a ser encarados como os únicos capazes de explicar racionalmente o mundo físico. E as pessoas começaram a aderir ao cientificismo e ao materialismo. Já o Hegel divulgou sua dialética do processo racional, segundo a qual qualquer raciocínio pode ser lógico desde que seja estruturado na trilogia sequencial tese, antítese, síntese. O positivismo de Auguste Comte estava em alta também, e também teve a publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin. Todas essas coisas, que do contexto histórico daquela época, influenciaram na literatura também. O realismo, ele faz um tratamento mais fiel da realidade, tem uma compreensão bem mais complexa da alma humana, é antirromântico, e o escritor encara a realidade, diferente do romantismo, onde o escritor via a realidade e pensava na morte como uma fuga dessa realidade. Já o realismo não, ele realmente encara essa realidade. Os personagens eles possuem um perfil psicológico que é de acordo com o traje de pessoas comuns, não tem pessoas idealizadas. Já o naturalismo também teve um tratamento mais fiel da realidade e ele pode ser entendido como uma corrente cientificista do realismo. Em seus romances, teve o determinismo de Taine, que condicionava os personagens aos desígnios do meio físico e social. O naturalismo ele manifestou preferência pela exploração da sexualidade, diferente do romantismo. Do realismo. Teve também o Belo Horrível, que foi mais visto na literatura do naturalismo. Também é antirromântico, assim como o realismo. As características iguais dele é o antirromantismo, a análise da realidade, que era fundada em uma visão objetiva da sociedade e do ser humano, quase sempre com forte teor crítico. E ambos defendem a busca da verdade e ambos usam uma expressão mais clássica, mais contida, mais regrada, diferente do rebuscamento do romantismo. Alguns autores importantes é Essa de Queiroz, Antero de Quintal, Cesário Verde, Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. O Essa de Queiroz ele é um escritor de Portugal, que é um dos mais importantes escritores do realismo e naturalismo. Suas obras, ele tem 3 fases distintas que separam suas obras. A primeira é a de crônicas jornalísticas, que é considerado um realismo ainda incipiente, que convive com heranças românticas mal disfarçadas. Já a segunda teve início com a publicação do romance O Crime do Padre Amaro. Depois teve continuidade com a obra O Primo Basílio. E depois ele escreveu Os Maias. Foi a sua fase mais realista e naturalista. Nessa fase ele critica de forma social e cultural a vida portuguesa. Usa ironia, que fala do comportamento hipócrita e os seus da burguesia de Lisboa. Já a sua terceira fase mostra um escritor mais confiante em seus próprios recursos expressivos, dando livre vazão ao seu lirismo. Ele escapa das normas realistas e naturalistas e dá maior destaque à fantasia na sua terceira fase. Também tem o Antero de Quintal, que é um dos principais protagonistas da questão Coimbra, e também teve 3 fases distintas. A primeira é o predomínio de uma atitude romântica com temática religiosa, que é uma poesia de entusiasmo adolescente, e ele é considerado a menor fase da obra do autor. Já a segunda fase ele concentra-se em odes modernas, que apresenta a sua fase realista e a adesão aos ideais de justiça social, igualdade e dignidade humana. Também, nessa segunda fase, reflete o drama social da época que ele vivia. Já a terceira fase mostra o poeta
atormentado por questões humanas, filosóficas e metafísicas. É uma poesia dilemática, angustiada, pessimista. Sua obra representa uma incessante busca do ideal, isso é, a essência humana. E ao lado de Camões e Bocage, ele é considerado o melhor sonetista da poesia portuguesa. Tem também o Cesário Verde, que foi um poeta inovador, ele fez poemas com visões práticas sobre o mundo. Em seus poemas ele retratava a vida noturna de Lisboas, e os seus poemas medem o pulsar físico e emocional da cidade de Lisboa. O Machado de Assis é um escritor brasileiro, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras, e em suas obras aparece quase sempre traição e interesse como móveis das ações dos personagens. Ele tem uma tendência psicológica. Em suas obras, ele apresenta uma sondagem da alma humana com grau de desmarcamento íntimo e social. Tem uma atitude pessimista. A vida social é focalizada como um teatro, em que as aparências nunca correspondem à essência. As pessoas nunca se mostram como são de verdade. Elas sempre fingem ser por interesse. Ele utiliza a digressão e a metalinguagem, capítulos curtos, e ele abandona a rigidez da linearidade cronológica. Isso é visto na obra Memórias Próximas de Brás Cubas. O Aloysio de Azevedo é outro autor brasileiro, que é um dos autores brasileiros que mais evidenciou a influência das teorias cientificistas. Tem a presença do determinismo, evolucionismo e do socialismo em suas obras. As ações dos personagens são determinadas por ações exteriores, e também em suas obras mostrou mais do movimento da multidão. Entre as suas obras está O Cortiço, A Casa de Pensão, O Mulato e a obra Uma Lágrima de Mulher.